Porque temos que ler a Bíblia com mais afinco, estudar, examinar, esmiuçar. O porquê? O porquê a importância da teologia nas nossas vidas? Justamente porque a Bíblia não é um livro comum, não é um livro qualquer que eu vou ler, dar a minha opinião, interpretar do meu jeito. Não. A Bíblia é um livro sagrado. E por ser sagrado, contém muitos mistérios que só poderão ser desvendados com um estudo profundo, acompanhado de oração e humildade, para obtermos a revelação do Espírito Santo a respeito de cada assunto estudado. Um texto sem o contexto gera um pretexto para o desembesto, e isso vira um cabresto. A Bíblia deve ser estudada não só individualmente, mas também coletivamente. A Bíblia está cheia, recheada de versículos que nos ensina, que nos incentiva a ensinar e a aprender uns com os outros. Por isso, devemos analisar os estudiosos, o que falam aqueles que estudam a Bíblia, observar e aprender uns com os outros. Vou citar aqui 6 razões para estudar a Bíblia ou fazer um curso bíblico, um curso teológico, enfim, buscar o conhecimento. Nós precisamos de conhecimento sobre Deus. Mas existem 6 obstáculos, e essas são razões porque devemos estudar muito a Bíblia. 6 obstáculos a serem ultrapassados na Bíblia através do nosso estudo e da nossa busca pessoal com Deus em oração. 5 dessas barreiras são naturais e a teologia pode nos ajudar. Uma boa exegese pode nos trazer muitos benefícios e aprendizado para a nossa vida da palavra de Deus. Uma dessas barreiras é sobrenatural e só a intervenção divina pode nos ajudar, ou melhor, podem nos revelar com precisão, o necessário para a nossa vida, para a nossa salvação, através do Espírito Santo. Só com o auxílio do Espírito Santo pode ser nos revelado o sobrenatural da Bíblia. Então, como devo estudar a Bíblia? Para estudar a Bíblia, eu preciso de uma boa tradução, uma tradução mais confiável. Eu preciso de concordância bíblica. Temos que ter muito cuidado, porque existem muitas Bíblias adulteradas. Então, nós precisamos de concordância bíblica, de um bom dicionário bíblico, livros de autores cristãos, comentários bíblicos, e precisamos conhecer a história da igreja ao longo dos séculos. Então veja, são barreiras que dificultam para nós a compreensão bíblica. Primeiro, a primeira barreira, a barreira cronológica, pois a Bíblia foi escrita em uma era muito distante da nossa. Não é isso? Os primeiros livros a serem escritos, foi muito distante. Cerca de 3.500 anos. E o último livro a ser escrito, cerca de 2.000 anos. Então, esse é o primeiro obstáculo. A distância em que a Bíblia foi escrita, em uma época diferente. O segundo obstáculo a ser
encontrado ao estudarmos a Bíblia é que nós também encontramos um obstáculo geográfico, né? Questão geográfica. A gente sabe que a Bíblia foi escrita no Oriente Médio, né? E com o apóstolo Paulo vemos a Bíblia na Ásia e na Europa. Muito diferente, né? Continentes diferentes. A terceira barreira que nós encontramos, né? Essas barreiras são denominadas de abismo, teologicamente falando, né? Então você pode chamar de barreiras, abismo, obstáculo, como querer chamar. Então, nós encontramos aí uma terceira barreira para a compreensão bíblica, que é a questão cultural. A Bíblia foi escrita em uma cultura diferente da nossa, né? A cultura oriental e a cultura ocidental são opostas. E por isso é preciso analisar cada detalhe para obtermos uma boa compreensão. O quarto obstáculo é o obstáculo linguístico, né? Lembramos que a Bíblia foi escrita, né, em hebraico, aramaico e grego, uma língua totalmente diferente da nossa. Então, algumas palavras precisam realmente ser analisadas, né? Segundo, nós precisamos observar a diferença de palavras de uma língua para outra. E essas palavras que têm essa diferença, né, tem que ser analisada o sentido linguístico da língua original. Tem que procurar o sentido original da palavra. Então, quando algumas palavras são transliteradas, então pode haver aí uma perca, né, do sentido original. Uma coisa pode ter significados diferentes em diferentes culturas. Então, o quinto problema, né, a quinta dificuldade que temos na compreensão bíblica é com a questão literária, né? Então, há traduções que pode fugir do original. Então, as traduções que temos foram transliteradas, pois tem palavras que não tem como traduzir, né? Então, aí acontece de ter que fazer algumas adaptações. E aí precisa de muito cuidado, né? Porque aí é onde a necessidade de estudarmos o grego e o hebraico e analisar, né, para que nós não venhamos cair, porque em muitas contradições, porque alguns hereges eles tentam, né, mudar o sentido da Bíblia, tirando o sentido original do texto para interesse próprio, né? Para satisfação própria. Por esse motivo temos que estudar a Bíblia, né? Então, até aqui nós falamos dos obstáculos, né? Os obstáculos que podem ser resolvidos com esforço humano através da teologia. Agora vamos falar do último obstáculo, que é o obstáculo sobrenatural. Esse só pode ser resolvido com a ação do Espírito Santo. Devemos orar e pedir a Deus
a sua direção para que, ao estudar a Bíblia, nós venhamos, obter a revelação de Deus, que Ele venha nos revelar a sua vontade e realizar nas nossas vidas o seu propósito. Então, queridos, estudar a Bíblia é uma necessidade. Se você gostou desse comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe aí o seu like, e deixe aí nos comentários o que você achou. Então, que toda honra e toda glória seja para o nosso Deus. Que Deus o abençoe e até a próxima.